Vamos iniciar aqui. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a importância da artrópoda, mas a gente vai focar mais sobre os insetos. Então, bora lá. Primeira situação que eu quero mostrar para vocês da importância dos insetos está associado a polinizadores. Então, muitas culturas são dependentes de polinizadores. Creio que de culturas de relevância agrícola, alguma coisa em torno de 80% a 90% dessas culturas são altamente dependentes de polinização. Alguém arrisca aqui na nossa região, no estado de Santa Catarina, uma cultura importante para a polinização? Que depende de polinizadores? Maçã? Maçã? Legal, pessoal. Por quê? Pelo menos aqui na minha região eu sei que tem muitas pessoas que até alugam caixa de abelha da Apis para ter na época da florada, Que para região ter a que, polinização. que região que você é, Leandro? Eu sou de Videira, aqui perto tem Ah, esse Freiburgo, né, que é a capital da maçã. legal, cara. Falar em videiro, eu tenho um colega da Epagre que está procurando estagiário. Se alguém tiver afim de trabalhar com ele lá, o Mosca das Frutas associado a Parreiras está convidado. Então é Opa. exatamente isso, pessoal. Sem abelhas, muitas culturas são prejudicadas. Um exemplo legal é o que o Leandro e o Eric falaram, que está associado à macieira, tá? Então a cultura da maçã ela é extremamente dependente de polinizadores, tá? Porque o que acontece, pessoal? Durante a florada tem que haver a fertilização dessas flores para que ocorra efetivamente a produção de maçãs. Trabalhos têm mostrado que em macieira, por exemplo, na ausência de polinizadores, essa produção é reduzida em torno de 90%. Então percebam a importância disso. Então, assim como o Leandro falou, é muito comum hoje apicultores eles alugarem as abelhas para que durante a florada essas abelhas percorram essas flores aqui, realizando essa polinização. Isso aumenta drasticamente a produção desses indivíduos. Só que, pessoal, percebam uma coisa agora. Olha como a gente encontra oportunidade de negócio em tudo. Eu estou batendo nessa tecla de vocês agora e eu vou bater mais para frente em muitas situações, porque vocês estão num momento bem bacana da formação de vocês. E eu queria que vocês começassem a perceber o potencial de ganhar dinheiro em várias situações, que não saíssem da universidade apenas com aquela situação de, putz, aonde que eu vou trabalhar, de quem que eu serei empregado. Olha que bacana isso. A questão de mais ou menos uns 7, 8 meses atrás, inclusive o Globo Rural fez uma reportagem sobre o aluguel de caixas de abelha. Normalmente um aluguel de caixas de abelha custa em torno de entre 60 e 80 reais. E o que acontece? O apicultor ele pega e leva essas caixas para o pomar e as abelhas vão ficar lá pelo pomar fazendo a polinização. Só que detalhe, as flores de maçã elas são muito pobres nutricionalmente falando. Então as abelhas elas procuram outros tipos de flores. Então por isso que eles vão renovando as caixas semanalmente, tá? E o que acontece? Um dos grandes entraves é juntar o apicultor com o cara que quer alugar essas caixas de abelha, tá? Juntar o apicultor e o fruticultor. Aí o que acontece? Um pessoalzinho, um grupo de 3 ou 4 biólogos que estavam na universidade, eles perceberam essa necessidade. Só que não era exatamente para a cultura da maçã, mas estava associado mais à cultura do café, por exemplo. E o que eles fizeram? Olha essa cara desse pessoal. Eles criaram um site, tá? Onde o que eles fazem? Eles funcionam como se fosse um Tinder, tá? De insetos, onde eles juntam o apicultor que tem as abelhas e o fruticultor que precisa dessas abelhas. E ambos ganham. E esse pessoal aqui, só por fazer o contato entre um e outro, eu não tenho certeza ainda, mas me parece que eles ficam em torno de 30 ou 40% do que o apicultor ganharia. Percebam, pequenas sacadas, grandes negócios, tá? Então, isso acontece todo dia, sempre tem exemplos de sucesso
que a gente pode tirar algum proveito disso e aprender alguma coisa. Então procurem fazer um teste, trabalhem com vocês mesmos, como eu poderia ganhar dinheiro dentro da minha área, sendo um empreendedor e não um funcionário, tá? Então essa polinização dirigida é um exemplo bem legal e acontece aqui na nossa região, tá? E é uma oportunidade de negócio bem grande. Só que, pessoal, nem tudo são flores. Aqui a gente entra um pouquinho mais como agrônomos, tá? Vou trazer um pouquinho a brasa para o nosso peixe agora. Pessoal, qualquer cultura, mas como a gente está falando da cultura da macieira, essa cultura é acometida por problemas fitossanitários. Pessoal, o que são problemas fitossanitários? Vamos lá. Leandro. Eric. Suelen. O que são problemas fitossanitários? Doenças. Legal, Eduardo. O que mais? Eu acho que tem a ver com as pragas, né, professor? Também. Então, o carro-chefe dos problemas fitossanitários são pragas e doenças. E elas reduzem drasticamente a produção. Basta ver, pessoal, a cigarrinha do milho que está sendo o inseto do momento. Tem estimativas mostrando que em algumas regiões do Paraná, se não for feito alguma coisa, ela vai reduzir em torno de 90% da produção do milho safrinha, que já não se chama mais safrinha, mas a segunda safra. Tá? Então, pessoal, o que acontece? Na cultura da maçã, nós temos problemas fitossanitários, pragas e doenças. Durante a florada, nós temos vários fungos que afetam a cultura. E se eu afeto a flor, eu tenho um efeito cascata, eu não vou ter o fruto. Percebem? E o que acontece? Para minimizar isso, agricultores realizam o que nós chamamos de pulverizações com fungicidas. Fungicidas para matar fungos que atingem as flores. Pessoal, no primeiro momento, insetos não são alvos de fungicidas. Insetos são alvos de inseticidas. Entretanto, como é um produto fitossanitário, e ele é aplicado durante a florada, durante aquele momento onde nós temos polinizadores na área realizando a polinização, acontece o contato de produtos químicos com estas abelhas. E embora elas não sejam o alvo, nós temos duas situações que podem ocorrer. Normalmente, inseticidas causam o que nós chamamos de efeitos letais, é o efeito letal, que é a morte do indivíduo, tá? E eventualmente ocorrem efeitos subletais. No caso dos fungicidas, como esses insetos não são alvo, nós não temos um efeito letal muito grande. Trabalhos têm mostrado que fungicida mata em torno de 5 a 10% de insetos e isso é considerado inócuo pelas organizações de pesquisa. Entretanto, o que nos preocupa muito não são esses efeitos letais, mas sim os efeitos subletais. O que é isso? A redução de natalidade são coisas que vão afetar a vida do indivíduo, tipo redução da taxa de natalidade ou a longevidade dele. Sim, onde é que você aprendeu isso, Eric? Com o senhor. Muito bem. Então, o que acontece? Esses efeitos subletais, eles não matam o indivíduo, mas causam, de certo modo, entre aspas, uma sequela. Então, nós temos, por exemplo, que nem o Eric falou, redução da fertilidade, redução da fecundidade, redução da longevidade. E isso, ao longo do tempo, causa o que nós chamamos de declínios de colmeias, tá? Então, a gente pode levar... a gente não mata o indivíduo no primeiro momento, mas ao longo do tempo a gente vê o declínio dessas populações de insetos. Ok? Pessoal, só para vocês terem uma ideia, fungicidas, insetos não são o objeto de controle de insetos, tá? Também herbicidas também não controlam insetos, mas percebam que existem vários trabalhos mostrando que esses produtos fazem mal a insetos, com destaque para abelhas. O nosso grupo de pesquisa aqui
que é coordenado pela professora doutora Márcia Regina Faita, mostra que vários trabalhos comprovam que isso acaba causando declínio desses indivíduos ao longo do tempo. E o que acontece aqui, gente? É responsabilidade nossa, como agrônomos, sentar e discutir quais produtos são mais adequados para uso, menos tóxicos às abelhas e a outros insetos não alvo, como predadores e parasitoides, quando aplicá-los, em que quantidade utilizá-los, sempre usar esses produtos com critérios. Ao longo da minha formação, durante o curso de agronomia, durante o mestrado, eu sempre visitei algumas áreas onde o pessoal realizava, por exemplo, pulverização de inseticidas baseado num calendário de pulverização. Isso quer dizer o quê? Independente de ter uma praga na área ou não, por exemplo, a cada 15 dias, o indivíduo entra com um produto químico na área. Hoje, esse cenário mudou bastante, mas ainda acontece. Hoje, o uso de produtos químicos, e mesmo produtos biológicos, eles levam em consideração vários critérios. Estágio fenológico da cultura, presença da praga no pomar. E como é que eu percebo isso? Através de monitoramento. Então, gravem no coração de vocês. O sucesso de um agrônomo de campo está associado a monitoramento. A gente tem que estar constantemente observando o que está acontecendo dentro da nossa área. E baseados em critérios que vocês vão aprender mais para frente na disciplina de MIP. E utilizar esses critérios como uma opção para usar ou não um produto químico. E se eu for usar esse produto químico, qual produto químico eu vou usar? Um produto mais agressivo, um produto mais seletivo, um produto biológico? Só que tenham atenção numa coisa, meninos e meninas. Para que vocês tenham condições de usar esses critérios, o segredo todo está na bunda na cadeira. Tem que estudar, tem que saber o que usar, quando usar, como usar e por que usar. Então, olha, vou contar para vocês que eu estudei muito mais depois de ter me formado do que durante a graduação, tá? E é uma responsabilidade muito nossa isso. Agrônomos, pessoal, tenham no coração o seguinte: além de profissionais da agronomia, muitas vezes eles também são transformadores de vidas. E acreditem em mim como isso é verdade, tá? Pessoal, então um fator importante dentro dos artrópodes é a polinização. Mas as abelhas não polinizam apenas. Elas fornecem mel, fornecem pólen, fornecem própolis. Percebam quantas coisas, pessoal. Fornecem geleia real. E aqui, se vocês voltarem lá naquele slide que estava mostrando o efeito de produtos de caráter fitossanitário, vocês vão ver que eles afetam a produção de geleia real. E a geleia real é extremamente importante para o desenvolvimento de abelhas. Com destaque para abelhas rainhas, essas abelhas aqui elas são tratadas com geleia real. E por isso nós temos um indivíduo diferenciado das demais habitantes da colônia. Tranquilo? O que mais que nós temos? Além da geleia real, produção de cera. Então percebam, pessoal, que tocando única e exclusivamente nas abelhas, um único grupo, como nós temos benefícios diretos e indiretos. Tranquilo? Uma segunda situação que eu queria mostrar para vocês sobre a importância dos artrópodes está associado à sericultura, produção de seda. Pessoal, dentro da sericultura nós temos alguma coisa em torno de 38 espécies de mariposas que produzem seda, tá? Pessoal, quando eu falo mariposa, família Saturnídea, família Bombícide, esses indivíduos aqui pertencem a que ordem? Bora, pessoal.
Borboletas Lepidoptera. Obrigado, Eduardo. Então percebam que a sericultura, tá? Você já tem esse conhecimento. Aqui nós temos um casal, macho e fêmea fecundada vai realizar posturas. As larvas passam por 5 instares, tá? Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto instar. E essa larva de quinto instar, ela vai empupar. Se eu falo que ela vai empupar, que tipo de desenvolvimento eu tenho aqui? Ametabolia, holometabolia ou hemimetabolia? Nossa. Holometabolia? Holometabolia. Desenvolvimento completo, tá? Esses insetos podem ser monovoltinos, bivoltinos ou polivoltinos. Aqui já é um termo que vocês não conhecem, mas vão saber agora. Quando eu falo monovoltino, é o fato desses indivíduos apresentam apenas um ciclo, uma geração por ano. Quando eu falo bivoltino, eu posso ter até 2 gerações por ano. E quando eu falo polivoltino, eu posso ter várias gerações por ano. Se eu pegar, por exemplo, um inseto que nem os pulgões, que tem um ciclo biológico em torno de 1 semana, isso me diz que em 1 mês eu posso ter até 4 gerações. Se nada de diferente acontecer durante o ano, vocês multiplicam essas 4 gerações por mês vezes 12. Isso faz com que os pulgões sejam, por exemplo, polivoltinos. E para produzir esses indivíduos aqui, pessoal, é extremamente complexo. Primeira situação que o agricultor tem que ter é uma cultura com plantas de amora, e não é qualquer amora, tem que ser uma amora. Existem cultivares selecionadas para esse tipo de situação. E o manejo também é diferenciado. Eu não vou aplicar, por exemplo, inseticida em uma amora que eu vou dar para o bicho comer. E o que acontece? Essas larvas, elas são colocadas nessas estruturas aqui e diariamente são fornecidas folhas de amora para esses indivíduos se desenvolverem. E eles vão passar todos os instares aqui, até quando chegar no quinto instar, essas caixas, o pessoal desce essas caixas aqui nessas estruturas e esses indivíduos fazem o caminhamento para essas células. E nessas células, as lagartas, elas vão tecer um casulo de seda e vão empupar dentro desse casulo. Posteriormente, o pessoal vai e coleta esses casulos, ensaca esses casulos e manda para uma beneficiadora, para uma cooperativa. E aqui que começa a refletir o cuidado do sericultor. Dentro da cooperativa, esses casulos são classificados conforme a cor, são classificados conforme a resistência da fibra e existe um preço diferenciado. Alex, mas eu não vou trabalhar com sericultura, eu vou trabalhar com soja, eu vou trabalhar com milho. Pessoal, não é diferente, tá? Você vai colher, por exemplo, a sua soja, você vai levar para uma cooperativa. Lá na cooperativa, ela vai passar por uma classificação também. São avaliados outros critérios, ok? Como umidade, teor de impurezas. E o que acontece? Baseado na qualidade do material que você está entregando, você também vai ter um preço diferenciado. Então isso vale para a sericultura, vale para a soja, vale para qualquer outro tipo de cultura. Percebam o cuidado do agrônomo nisso. Ok? Então o que acontece? Chegou aqui na cooperativa, o pessoal vai testar a qualidade do material, vai pagar por esse material, depois ele passa por um banho em água quente com a intenção de matar a pulpa que está aqui dentro, tá? E posteriormente o pessoal vai desfazer esse casulo. Ai, Alex, e a pulpa, o que acontece? Já chegou lá. Olha que bacana. Essa seda aqui, pessoal, posteriormente é enfardada e exportada, porque até onde eu sei, a nossa seda é a melhor do mundo. Agora, falando especificamente da pulpa, é muita pulpa. Então, o que acontece? Esse material aqui, normalmente, ele é empregado em alimentação
animal, mas também pode ser utilizado em alimentação humana. E por falar em alimentação humana, é o futuro. Vai chegar o dia em que nós, habitantes do planeta Terra, vamos consumir insetos rotineiramente, como nós consumimos o bife no RU. Perceba uma coisa, a fome ela já é um dos maiores problemas da humanidade. E a tendência disso é se agravar no futuro. Hoje a nossa população mundial está estimada em 7 bilhões e 800 milhões de pessoas. Quando a gente faz uma previsão a curto prazo, pessoal, 2030, o mundo vai ter que alimentar todo esse povo. E ocorre que deve haver uma produção no incremento de carne, proteína, seja bovina, suína ou aves, em torno de 20% para alimentar essa galera toda. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a produção de alimento precisa ser cada vez mais eficiente e um espaço cada vez menor e limitado em recursos. Por que eu falo limitado em recursos? Pessoal, só para vocês terem uma ideia, por conta de manejo inadequado, hoje nós temos estimativas que em torno de 1.100.000 hectares de terras férteis se perdem por ano. E se não bastasse isso, nós temos estimativas de alguma coisa em torno de 2 milhões de hectares são desertificados durante o ano. Então percebam que a cada ano que passa nós estamos perdendo 3 milhões de hectares. Quanto é que equivale isso? É alguma coisa em torno de 30 mil quilômetros quadrados. E como se não bastasse isso, tá? A redução de área de produção, a necessidade de produzir fonte de proteína de um modo eficiente, a baixo custo, em um local restrito e com um número limitado de recursos, a população em 2030 estima-se em quase 9 bilhões de pessoas. Então a coisa é muito séria. E aonde o pessoal vai buscar essa fonte alimentar? Em insetos. Ô, professor. Oi. Assim, também eu acho que a gente tem que começar a repensar os nossos hábitos alimentares. Perfeito, Suelen. Então, acho que isso é uma alternativa boa e também a gente parar de consumir derivados de animal. Então, é uma forma, assim, bem interessante de ver, assim, o futuro. Nós somos o clima, tem até um livro, fica aí para o pessoal ler. Legal. Desculpa aí, só para fazer uma... Se você tiver o livro em PDF e quiser compartilhar conosco, coloca no Moodle para o pessoal ter acesso. Ah, sim, vou dar uma olhada, assim, é porque eu leio no Kindle, então eu vou dar uma olhadinha se tem legal, PDF. se quiser compartilhar. Então percebam, pessoal, quando a gente fala de conversão alimentar, percebam que um inseto, comparado com, por exemplo, um bovino, para produzir 1 grama, ele precisa de muito menos comida do que um bovino. Ok? Então, esses caras são o futuro e até pouco tempo atrás, ninguém falava nisso. Meus avós, meus pais, para eles era inconcebível isso. Hoje eu já aceito isso. Dizem algumas pesquisas que leva-se em torno de 5 ou 6 gerações para ser introduzido um novo hábito alimentar numa população. Então, hoje eu já vejo isso como uma coisa normal. Os meus filhos possivelmente vão ver isso como uma coisa mais normal ainda, até que vai chegar um momento que isso vai ser uma situação normal, no sentido de consumir insetos. Tá? Hoje nós temos várias alimentos que já são comercializados e são bem aceitos em várias regiões. Aqui no Brasil, pessoal, existe uma legislação que está sendo trabalhada nesse contexto. E a UFSC, ela, de certo modo, ela se destaca, porque nós temos, por exemplo, aqui a engenharia de alimentos, aqui dentro do CCA,
Nós temos vários pesquisadores que trabalham com isso, então nós estamos muito avançados com relação a estudos com insetos, com a intenção de produzir indivíduos para consumo animal no primeiro momento e posteriormente para consumo humano mesmo. E produzir insetos é extremamente bacana. Percebam só, pessoal, quando a gente compara níveis de proteínas, elas são extremamente altas. E são proteínas rapidamente assimiláveis. Quando a gente compara, por exemplo, proteínas, gordura saturada e teor de sódio em porções comestíveis de 100 gramas, quando a gente compara, por exemplo, frango, porco, miudezas de vários animais e com abelhas e outros insetos, a gente percebe que não existe uma diferença. Em muitas situações, inclusive, os insetos se destacam como fontes muito mais ricas, ok? Então, como a Suelen falou, ao longo do tempo a gente está repensando isso e muitas coisas já estão sendo introduzidas de uma maneira muito gradativa, mas estão sendo. Por exemplo, barra de cereal enriquecida com proteína de origem de insetos. Ô, professor. Oi. E também porque eles se alimentam em maior parte de planta, né? É mais para a gente começar a repensar isso também. Que tem tanta proteína, falar que a planta não tem proteína, precisa comer carne para ter proteína. Isso é um papinho já bem cansado, né? Ok. Então percebam, pessoal, que esse é o nosso futuro, tá? E no caso de insetos, eles gastam muito menos recursos do que qualquer outro grupo que a gente utiliza hoje. E como já foi mencionado, esses recursos são cada vez mais escassos. Haja vista que hoje nós temos já fazendas de produção de inseto destinadas à alimentação. E agora eu faço uma pergunta. Quem já comeu inseto aqui? Ou um derivado de inseto? Eu já comi, professor. Eu falo que todo mundo já comeu. Ah, sim, né? Imagina. Tá? Aí você vai falar assim, Alex, mas, por exemplo, a gente vai ler a bula, vai ler a composição nutricional, por exemplo, do café, no pacotinho de milho, qualquer outra coisa, lá vai estar um percentual de impurezas, onde pode ter um monte de coisa, inclusive insetos. Sim, essa é uma situação. Mas quem nunca provou um iogurte, quem nunca passou um batom, quem nunca comeu um docinho. Pessoal, muitos desses corantes naturais, desses produtos aqui, eles recebem uma coloração natural chamada de carmim. E da onde vem esse carmim? Alguém arrisca? Ele vem de uma cochonilha, um hemíptero. Vocês já sabem que esses indivíduos têm uma cavidade corporal chamada hemocele. E nessa hemocele nós temos um líquido que circula por essa hemocele, que leva nutrientes, que coletam impurezas, que são filtradas por uma estrutura semelhante a rins, que nós chamamos de... Alguma coisa de hemolinfa? A hemolinfa ela é filtrada pelos túbulos de Malpighi, tá? E o que acontece? Nos primórdios, a coisa funcionava assim. Essa cochonilha aqui, ó, ocorre em cactos. O pessoal vai lá, coleta essas cochonilhas, tá? Aquele potão de sorvete de flocos do domingo, em vez de jogar fora, o pessoal coleta essas hemolinfas, mas essas cochonilhas, macera essas cochonilhas, extravasa a hemolinfa delas. Posteriormente, esse caldo, tá, cheio de tecidos, de exoesqueleto e tudo mais, é filtrado e nós temos o corante. Então, quem nunca comeu inseto, ou falava que não comeu inseto, de modo indireto, eu estou provando que sim. Tá? Mas eles não são apenas importantes
do ponto de vista agrícola, como polinizadores, tá? Não são apenas importantes dentro da indústria alimentícia, mas existem alguns grupos que também são importantes do ponto de vista médico. Nós temos larvas de moscas produzidas em laboratório, tá? Onde essas larvas, elas, além de consumirem tecido necrosado, elas produzem uma substância cicatrizante. Então, elas aceleram o processo de cicatrização de lesões. Coloquei aqui uma mosca, mas isso também pode ser verificado em alguns grupos de besouros. Então, percebam a importância desses caras para a nossa vida. Uma outra situação ainda. Podem ser usados como modelos em engenharia. Tá? Quem nunca viu um vagalume? E eu vou contar para vocês, quando a gente falar de reprodução de insetos, que essa luzinha do vagalume funciona para aproximação de sexos a longa distância. Vou contar para vocês que vagalumes conseguem contar o número de piscadas, a duração delas, e com isso machos e fêmeas se encontram. E a gente utiliza essa luminescência aqui, que é proporcionada por duas enzimas, a luciferina e a luciferase. Hoje a gente utiliza elas, por exemplo, marcador de pH. Existem trabalhos que querem anexar genes em plantas, para que as plantas sejam bioluminescentes, e o pessoal até fala em eliminar postes. Anexar genes na grama, de modo a nós termos caminhos bem definidos durante a noite. Existem essas alucinações, tá? Mas o fato da gente utilizar estruturas biológicas, em procurar entender as suas funções e utilizá-las na nossa vida cotidiana, ela é uma realidade, tá? E nós chamamos isso de biomimética. Bios vem de vida, e mimesis, por exemplo, vem de mímico, de imitação. Então, algumas estruturas dos insetos nós utilizamos e aplicamos na nossa realidade. Quando a gente for falar sobre Blatódia, eu vou mostrar para vocês que a estrutura de um cupinzeiro serve de modelo para a construção de prédios. E essas estruturas são tão eficientes que os caras economizam uma grana absurda, por exemplo, em ventilação, por reduzirem o uso de ar-condicionado. Bacana isso, né? Um exemplo bem legal, por exemplo, dessa biomimese está associado. Vou colocar para vocês, por exemplo, para vocês a pulga. Alguém por acaso já viu uma estrutura dessas aqui em algum lugar? O pessoal da mecânica é loucura agora. Mas lembra um pouco aquelas engrenagens? Lembra, Renata, perfeito. Embora lembre uma engrenagem, fala, nossa, foi daqui que o pessoal tirou a engrenagem? Não, tá? Mas eu quero mostrar para vocês uma outra coisa. Pessoal, há muito tempo, pesquisadores procuram entender como é que a pulga pula tão longe. Porque não é devido única e exclusivamente às engrenagens, embora elas estejam associadas. Aí o pessoal começou a estudar isso e descobriu uma proteína nos tarsos da pulga, nos tarsômeros. Pessoal, o que é um tarsômero? Renata? O que é um tarsômero? O que é o tarso? São os segmentos, professor? Da perna. O segmento do tarso. Segmento proximal ou distal? Os segmentos do tarso, os tarsômeros. Ok, perfeito. Então, o pessoal descobriu uma proteína nos tarsômeros, e essa proteína tem um nome, se chama resilina.
E ela funciona como se fosse uma borracha, onde a pulga comprime essa resilina contra o substrato onde ela está. E aqui as articulações também auxiliam. E quando ela se distende, ela relaxa a musculatura, essa resilina se distende também e faz com que ocorra o salto desse inseto. Agora nós temos indústrias que nem a Nike e outras empresas que fabricam tênis. Imagina uma palmilha feita com resilina sintética. Como não ia favorecer a gente na caminhada, atletas na corrida, no conforto e tudo mais. Então percebam como insetos nos auxiliam em vários aspectos da nossa vida. Desde a agricultura, passando pela entomologia médica, até em pesquisas, falando especificamente de biomimética. Além disso, pessoal, graças a insetos, 6 pesquisadores ganharam prêmios Nobel, utilizando basicamente Drosophila melanogaster, que é aquela mosquinha que a gente estava falando sobre especiação lá no início do nosso semestre. Então percebam isso. Voltando a falar um pouquinho, pessoal, de polinização. Muitas espécies vegetais dependem de polinizadores. Como eu já tinha mencionado, a maioria das plantas cultivadas precisam deles. E os insetos são os indivíduos mais importantes na polinização. Nós temos duas situações, ou a polinização causada por animais, tá? Ou a polinização causada pelo vento. Então nós temos também a entomofilia e a anemofilia. E a entomofilia leva muita vantagem, olha, não tem desperdício de pólen, a polinização é bem sucedida e maximização do número de espécies. Imaginem, por exemplo, uma floresta onde eu tenho duas plantas da mesma espécie, só que elas estão localizadas dentro da mata, alguma coisa em torno de 200 ou 300 metros uma da outra. A chance de sucesso da polinização ocorrer sem o auxílio do inseto é 0, porque nós temos muitos obstáculos entre uma planta e outra. E nesse contexto, conforme o grupo de insetos que nós temos uma denominação diferente para a polinização. No caso de borboletas, psicofilia, mariposas, falenofilia, besouros, cantarofilia, moscas, miofilia, vespas, esfecofilia, ou abelhas solitárias. No caso de formigas, mirmecofilia. Que tipo de antena é essa aqui? A geniculada? Geniculada. Tipo de perna? Ambulatorial? Ambulatorial. E essa antena aqui? É geniculada também, né? Ok. Asa? Membranosa? Terceiro par de pernas do tipo? Coletora? Coletora? Por que é coletora? É. Por causa que ela tem tipo um cestinho ali. Como é o nome desse? Ela é mais achatada, né, professor? Legal. Como é que é o nome desse cestinho? Hã? Corbícula. Corbícula. E o primeiro par de tarsos dela também é modificado. Como se chama esse tarso? Diferenciado. Eu não sei, vou chutar. É base tarso? Chutou certo. Perfeito. Tranquilo, pessoal? Vocês estão vendo como vocês já estão pegando alguma coisinha de entomologia, mesmo à distância? Imagina se a gente estivesse perto. Ia ser melhor ainda. Por falar nisso, pessoal, eu estou pensando em fazer umas turmas de férias aí quando a gente voltar ao normal e chamar essa galera que teve aula à distância. Tá? Então percebam quantos tipos de polinização nós temos. E além disso, polinizadores são tão importantes para as plantas que elas fornecem alguma recompensa para o inseto. Como, por exemplo, néctar.
Mas existem situações onde as plantas necessitam de um polinizador, mas não têm uma recompensa adequada. Aí elas enganam o polinizador. O que acontece? Nós temos algumas espécies de orquídeas que elas não têm uma recompensa alimentar para esses indivíduos, então elas mimetizam a fêmea. E o que acontece? O macho, atraído pela flor, ele vai fazer a cópula, aí quando ele se liga que não é a fêmea da espécie dele, ele vai embora. Só que quando ele se retira, ele já está carregando pólen dessa planta. E lá na frente, ele vai ser enganado novamente e vai acabar transmitindo pólen para outras plantas. Nós chamamos de pseudocópula. Então isso existe, tá? Dentro do mundo dos insetos. Existe muita sacanagem que eu vou compartilhar com vocês ainda dentro do mundo dos insetos. Uma outra situação bem interessante, pessoal. Nós temos uma mariposa que ela apresenta uma associação íntima com uma orquídea. Por que isso? Porque a recompensa dessa orquídea está bem aqui no fundinho, ok? E a única mariposa, existe apenas uma espécie que tem um aparelho alimentar longo o suficiente para buscar essa recompensa. E ao adquirir essa recompensa, ela está fazendo a polinização dessa orquídea. Elas coevoluíram, tá? Quando essa planta aqui foi apresentada a Darwin, ele falou que deveria ser uma mariposa com um aparelho alimentar extremamente longo para realizar a sua polinização. Se eu não me engano, 150 anos depois da morte dele, o que ele tinha postulado lá atrás se confirmou, tá? Uma outra situação, insetos são extremamente importantes do ponto de vista agrícola como agentes de controle biológico. Galera, vocês vão aprender isso aqui mais para frente, tá? Hoje, nós estamos aqui, ó, no primeiro degrau dessa construção, chamada manejo integrado de pragas. Então, o que acontece? Primeira situação é conhecer os organismos que nós estamos trabalhando. Então, hoje a gente fala sobre a ordem hemíptera, sobre a ordem lepidóptera, tipos de pernas, tipos de aparelho bucal e tudo mais. Nós estamos aqui nesse primeiro degrau. Ó, estou dando spoiler, tá? Mais para frente a gente vai aprender muitas coisas sobre técnicas de amostragem ou monitoramento. O que eu estou falando aqui com monitoramento? É o que eu tinha mencionado lá no início da nossa conversa sobre a gente estar sempre de olho no nosso pomar, de olho na nossa cultura, vendo se estão ocorrendo pragas, se estão ocorrendo doenças. Isso a gente faz através da amostragem. E conforme a densidade populacional desses indivíduos, a gente opta por controlá-los ou não, níveis de controle. Só que a gente também tem que observar a mortalidade natural de pragas que acontecem no ambiente. Eu vou conversar sobre isso mais para frente com vocês ao longo desse semestre ainda. E lá em MIP a gente vai começar a colocar as colunas desse alicerce, onde a gente vai discutir sobre controle químico, controle biológico e todas as suas variantes e todas as demais táticas de controle. E o agrônomo, pessoal, ele tem que permear esse ambiente aqui, tá? Ele tem que integrar essas diferentes estratégias aqui. O que contrasta muito do que é feito hoje, tá? Que basicamente é controle químico. E existem muitos outros pilares que a gente vai discutir. E é responsabilidade nossa trabalhar com essas interações, diferentes estratégias de controle. Bacana isso, né? Olha a responsa da gente. Com relação exclusivamente a controle biológico, pessoal, nós temos vários organismos, macro e micro. No caso de micro, estou falando de patógenos, sejam bactérias, sejam vírus ou fungos.
mas especificamente agora falar de insetos. Nós temos duas categorias, parasitoides e predadores. O que diferencia um do outro? Várias coisas. Mas eu conto para vocês agora que predadores, eles precisam de várias presas para completar o seu ciclo biológico. Ou seja, desde quando a larvinha, quando eu falo larvinha, eu estou falando do inseto com tipo de desenvolvimento o quê? Holometábulo. Holometábulo. Então esse bichinho aqui passa pela fase de pupa. Que tipo de asa é essa aqui? Élitro. Élitro. Então esse indivíduo aqui, desde que a larva eclode, passa por todos os íntegros até atingir novamente a fase adulta, ela precisa consumir muitas presas. No caso específico dessa joaninha, tá? Família Coccinellidae, ela é um predador, o nome dela é Harmonia axirides. Ela consome, trabalhos mostram que ela consome centenas de pulgões. Então ela precisa de vários indivíduos para completar o seu ciclo. E no caso desse indivíduo aqui, ele é um parasitoide. O nome desse parasitoide aqui é Tamarixia radiata. E ela é um parasitoide específico de um hemíptero chamado Diaphorina citri. O que ela faz? Ela coloca o ovinho dela no abdômen desse indivíduo aqui, dessa ninfa. E se eu estou falando que ela é ninfa, ela tem desenvolvimento do tipo metábulo. Obrigado, Eduardo. Então, o que acontece, pessoal? Esse ovinho aqui vai eclodir uma larva. Essa larva vai penetrar no tegumento dessa ninfa. Ela vai consumir essa ninfa por dentro. Vai passar o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ínstar aqui dentro. Ela vai empupar aqui dentro. Aí o adulto, com o seu aparelho bucal mastigador, quando ele sair da pupa, ele vai romper o exoesqueleto dessa ninfa e vai emergir. Então, esse aqui é o orifício de saída do adulto. Ele vai parasitar outras ninfas. Então percebam que um parasitoide precisa de um único hospedeiro para completar seu ciclo de desenvolvimento, enquanto um predador precisa de vários insetos para completar o seu ciclo de desenvolvimento. A gente vai falar sobre isso muito ainda dentro do curso de agronomia quando vocês forem fazer as disciplinas nossas, tá? Só que inimigos naturais, como predadores e parasitoides, não predam apenas insetos. Eles podem ser usados em outras estratégias de controle, como, por exemplo, insetos predando plantas. Ok? Pessoal, a que ordem pertence esse indivíduo aqui? Coleóptera? Coleóptera. Se eu estou falando que é um coleóptero, ele tem o primeiro par de asas do tipo Élitro. Segundo par de asas do tipo Membranoso. E no caso dessas pernas aqui, são pernas do tipo Ambulatorial. ambulatorial. E essa antena? É a geniculada. Esqueci o nome. Ela é composta, né? Perfeito, Bruno. Ela tem como se fosse uma clava na ponta. Ela tem como se fosse uma clava, onde nós temos os últimos antenômeros mais largos. É uma antena genículo clavada. Tá? E agora a pergunta que vale 1 milhão. Como é o nome dessa estrutura? Probóscide? Não. Vocês vão Não? aprender... A cabeça? Faz parte da cabeça. Tudo isso aqui é cabeça. Pedúnculo? Não é também. pedúnculo. Vocês vão aprender isso ainda. Já estou dando um spoiler. O nome dessa estrutura aqui é rostro. E aqui nós temos inseridos no rosto as antenas e aqui na ponta nós temos o aparelho bucal do tipo mastigador. Então esse rostro é um prolongamento da cabeça. E dentro da ordem Coleóptera, a única família que tem rostro é a família Curculionidae. E nós temos várias pragas que apresentam essa característica, como por exemplo o caruncho do milho.
Então a gente chega... Ô, professor. Oi. Ali, então, a cabeça dele, digamos, onde está a antena, é bem ali, então. Aquilo ali é como se fosse um pescoço ou tudo isso é a cabeça? Tudo isso é cabeça. Ah, tá, obrigado. Cabeça E o dele... pedúnculo, eu esqueci, é abdômen. A Tem cabeça relação dele com o abdômen. começa... A cabeça dele começa mais ou menos aqui, Suelen. Aqui nós temos os olhos compostos. Ah, é os olhinhos. Tá. E ela tem um prolongamento, onde nós chamamos de rosto. E aqui no rosto está inserido Entendo. as antenas e aqui na extremidade a parede bucal. Ok? Obrigado. Então percebam, nós temos insetos utilizados no controle biológico de plantas. Tanto coleópteros quanto lepidópteros. Eu vou falar sobre isso com mais detalhes mais para frente sobre isso. Mas é só para ilustrar para vocês que isso acontece. Além disso, pessoal, efetivamente falando de pragas, tá? Mas antes de falar de pragas, eu vou falar que insetos também podem ser usados como incorporadores de matéria orgânica do solo, estruturando, enriquecendo mais esse solo, ok? Podem fazer galerias aerando esse solo, lembrando que esses indivíduos aqui também podem ser considerados pragas. Pessoal, que tipo de perna é essa? Fossorial. Fossorial, muito bem. Tipo de antena? Filiforme. Filiforme. Também podem ser considerados decompositores de matéria orgânica, como alguns grupos de besouros. Muito importantes também na entomologia forense, pessoal. Não sei se eu comentei com vocês que aqui na UFSC nós temos um professor que trabalha com entomologia forense. E ele busca entender como funciona a sucessão de grupos ao longo da decomposição do cadáver. São coisas extremamente interessantes de estudar. E finalmente, como pragas de importância agrícola, pessoal, esses insetos aqui são o máximo, tá? Com relação a isso, existe alguma coisa em torno de 90 mil espécies de insetos descritas como pragas agrícolas, o que é muito pouco, graças a Deus. E no Brasil nós temos alguma coisa em torno de 500 espécies que são consideradas pragas, que normalmente acontecem por desequilíbrios. Então nós temos uma floresta totalmente em equilíbrio, a gente vai lá e transforma aquela floresta numa monocultura, ok? Ou então a gente já tem uma monocultura, daí a gente faz o uso abusivo de inseticidas, onde eventualmente os inimigos naturais são mais suscetíveis do que a praga, daí a gente retira todos os inimigos naturais do ambiente, e se ela não tem inimigo natural e alimentação e condições ambientais favoráveis em abundância, nós vamos ter surtos populacionais. Basta ver quando a gente fala da cigarrinha do milho, né, que está sendo um problemão agora aqui no sul do Brasil, causando vários problemas. E aqui nós temos um exemplo de um inseto mastigador e um inseto sugador. Valendo um doce. Como é o nome dessa estrutura aqui? Sifúnculo. Sifúnculo. Ganhou doce, tá? Pessoal, com relação a insetos praga, nós temos indivíduos que são pragas de área foliar, tá? Tanto larvas quanto adultos se alimentam de folhas, parte aérea da planta. Mas também temos muitas pragas da parte subterrânea. Lembra que eu mostrei para vocês aquele prédiozinho do manejo integrado de pragas e está lá monitoramento e tudo mais? Pessoal, aqui é fácil de visualizar a praga. A gente consegue ver os danos. Já aqui, no sistema radicular, um pouco mais complicado. Quando o inseto consome sistema radicular, normalmente a gente observa amarelecimento, murchamento, eventualmente os sintomas podem estar são similares a doenças, podem ser parecidos com deficiência nutricional. Então percebam quantas coisas um agrônomo tem que entender. E isso tudo, gente, eu não estou falando para vocês se assustarem. Estou contando isso para vocês porque é apaixonante. Meu, não tem preço, tá? É muito bom, muito legal.
Uma outra situação com relação a insetos sugadores, também temos insetos sugadores da parte aérea e também temos insetos sugadores do sistema radicular, se alimentando de vasos xilemáticos e vasos floemáticos. E isso aqui pode ser ainda mais agravado quando esses insetos sugadores aqui, eles estão associados à transmissão de patógenos. Quando eu falo patógenos, pessoal, eles podem acontecer assim, ó. Eventualmente o inseto faz uma lesão no tegumento e essa lesão funciona como uma porta de entrada para o patógeno atingir a polpa desse fruto. No caso aqui, pessoal, se vocês forem aqui no mercado do rosa, que agora não é mais rosa, e vocês vão, no caso, quando tiver a cultura do pêssego, vocês vão encontrar essa doença aqui lá. Isso que a gente chama de podridão parda, causada por um fungo chamado Monilinia fruticola, onde pelo contato com uma fruta com a outra, essa doença é transmitida. Ou de um modo mais complicado ainda, quando o inseto efetivamente é um vetor, porque aqui ele pode atuar como um vetor mecânico, tá? Mas aqui, efetivamente, ele atua como um vetor biológico, onde esses indivíduos aqui adquirem o patógeno, esse patógeno aqui circula no corpinho do inseto, e quando ele vai se alimentar de uma planta, ele transmite esse patógeno para outra planta. E com isso, a gente está proliferando uma doença, o inseto, no caso, está proliferando uma doença dentro da área, tá? E nós temos vários grupos que são considerados vetores de doenças. No caso de indivíduos com aparelho mastigador, isso não é tão problema, mas ainda assim é. Mas um caso mais sério ocorre quando esses indivíduos têm aparelho bucal sugador. E dentro desses indivíduos de aparelho bucal sugador, essas doenças, esses patógenos, eles podem ser não persistentes, semi-persistentes ou persistentes. O que eu quero dizer com isso? Se eu pegar, por exemplo, um pulgão, normalmente os patógenos eles ficam restritos à região do estilete. E durante as picadas que ele vai realizando, ele vai perdendo essa virulência. Indo para um outro extremo, que nem o psilídeo, Diaphorina citri, ela adquire o patógeno, só que esse patógeno, além de circular pelo corpo dela, ele se reproduz dentro do corpo dela. Então, ela sempre será um vetor e sempre vai contaminar, enquanto esse bicho estiver vivo, outras plantas. E o que acontece? Olha como é interessante isso. Uma planta infectada pela bactéria Candidatus liberibacter, que é transmitida por esse psilídeo, ela vai liberar voláteis indicando que está doente, e isso vai atrair mais psilídeos. E esse tipo de conhecimento faz parte do know-how de um agrônomo, para que ele saiba manejar essa praga dentro de um contexto de manejo integrado de pragas em citros. Por que eu falo que é citros? Porque esse inseto é monófago, ele se alimenta única e exclusivamente de citros. E percebam que todos esses indivíduos aqui, tá? O pulgão, as cigarras, as moscas brancas, que embora eu esteja falando de mosca, ela não é um díptero, tá? Ela é vulgarmente chamada de mosca, mas ela é um hemíptero. Então, todos esses indivíduos aqui, ó, eles são hemípteros. Então, a grande maioria dos hemípteros são pragas de relevância agrícola, não pelo dano direto, que é a alimentação de fluema ou xilema, mas sim pela transmissão de patógenos. Então, o dano indireto nesses grupos aqui é mais importante do que o dano direto. Bacana, né? Pessoal, e pegar esse outro menininho aqui, trips. Nós temos uma infestação de trips ocorrendo nesse exato momento aqui na estufa do professor Barcelos. Que tipo de antena, que tipo de asa é essa aqui? Bora, pessoal. Franjada. Asa franjada. Porque nós temos longas cerdas que lembram franjas. Tranquilo, galerinha?
E finalizando, pragas de grãos armazenados. Nós temos várias pragas, tá? Mas percebam que a grande maioria, a esmagadora maioria desses indivíduos aqui são coleópteros e um grupo menor chamado lepidópteros. Pessoal, olhando para esse quadro aqui e olhando para esse inseto aqui, a que grupo ele pertence? Qual a família dele? É o Curculionidia, né? Curculionidae. Então, ele está atacando... Ele está em cima do quê? Do que ele está se alimentando? Cereais, no caso ali um milho, né? É um milho. Então, qual é o nome dessa espécie? É o caroço do milho. Nome científico. Seria os citófilos, né? Citófilos o quê? Zea mais. Porque Zea mais. Nome científico do milho pegou, tem a ver com o nome. pegou a associação? Eu tava Sim. tentando lembrar o nome científico do milho. No caso desse Citófilos oryzae, ele está associado ao quê? Arroz. Percebem, pessoal? Essa é a entomologia agrícola, maravilhosa. E eu me sinto muito contente de estar interagindo com vocês nessa fase da disciplina de vocês dentro do curso. Tranquilo, galera? Pessoal, então seria, deixa eu finalizar aqui.